E aí, lindezas, tudo bem com vocês? RM na voz, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente vai falar de um personagem bastante querido aí pela galera, que é o Tanjiro. Vamos fazer uma análise comportamental aí dele, entender um pouquinho de sua história. Vou fazer uma contextualização aí pra galera que ainda não conhece tão bem Demon Slayer, né, a história do Tanjiro, pra gente entender depois um pouquinho por que tá se formando essa personalidade que ele tem, que vocês veem aí no anime e no mangá. Beleza? Então vamos pro vídeo. Então, contextualizando aí a galera, o Tanjiro é um rapaz ali de origem humilde. Ele trabalhava vendendo carvão, basicamente, junto com sua família. Ele morava ali na montanha, ele, a mãe e os seus irmãos, porque o seu pai já havia falecido. Então, basicamente, ali, ele, por ser o primogênito, ele se sentia como o responsável por toda a sua família. E a gente vê ao decorrer aí que ele cuida tão bem dela, né? Tem um amor muito grande por ela, por toda a sua família em si. E isso começa a muda, né, toda a sua vida, na verdade, no dia que ele sai para vender carvão. Ele queria vender um pouco mais aí para dar um pouquinho de dinheiro para sua família a mais, eles terem um dia melhor. E a sua família é atacada por um Oni que mata praticamente toda a família, só não a Nezuko, como a gente viu, né, que ela se transforma depois. Ela é uma Oni diferenciada que não come pessoas, justamente porque o Tanjiro cativou isso nela, né? Eles começaram a ter esse amor tão grande um pelo outro que a Nezuko se esforça para não tentar se alimentar de humanos e o Tanjiro sempre para estar protegendo ela, que a gente pega esse ponto aí, já é um ponto bastante peculiar dele aí, né, realmente querer proteger a Nezuko. E depois desse dia, basicamente sua vida teve dois propósitos, que um é transformar a Nezuko em humano novamente e o outro é se vingar do demônio que transformou ela em Oni. Então a gente vê no decorrer da história aí que ele começa a buscar isso para a vida dele, ter esses dois objetivos e sempre tá indo atrás, nunca desistindo, muito importante. Isso é um ponto do Tanjiro que a gente tem que destacar. Eu vou falar um pouquinho mais na frente aí sobre isso. Então, guardem esse ponto para vocês. E no decorrer da história a gente vê como que ele vai evoluindo tanto em força como mentalmente. E a gente vê que ele vai começando a demonstrar seus traços de personalidades ali muito fortes. Eh, e a gente começa a entender um pouquinho como que realmente é formada essa personalidade do Tanjiro. Então, de forma geral, a gente vê o Tanjiro ali como um cara que tem uns olhos muito gentis, tem uma personalidade compassiva e é um jovem bastante determinado, né, que nunca desiste ali do que ele quer. E a gente vê muito isso na busca dele da cura pela Nezuko. E em todas as suas batalhas a gente vê sempre muito essa determinação dele, nunca desistindo facilmente. Na verdade, nunca desistindo, né? A gente vê ele se esforçar bastante, tanto em seu objetivo quanto em tudo que ele está fazendo, desde o seu treinamento, as suas lutas, com sua amizade ali também que ele tem com o Inosuke e com o Zetsu. E mesmo ele sendo ali muito forte, a gente vê que ele não se importa de se colocar num lugar mais fraco ali, de se dizer, ó, oh, eu não sou tão forte assim, de ser bastante humilde, né? A gente vê aquele sentimento de humildade que ele não se importa de dizer que é mais fraco que outra pessoa, de pedir ajuda ali em certos momentos, sempre quando ele precisa, né? E ele é sempre um cara muito protetor, protege muito seus amigos, sua família e toda a pessoa que está ao redor dele ali. Ele sempre está buscando essa proteção de todos, como se fosse um pai, né, quando quer cuidar dos seus filhos, de sua família, que isso já vem incorporado da família dele, né, por a forma que ele vivia ali, ele sendo basicamente o patriarca da família, né, já que ele não estava tendo mais um pai presente ali, sua mãe e seus irmãos. Então a gente já vê esse traço da personalidade dele ali se formando e se tornando bastante visível dentro de sua vida ali no dia a dia, que a gente vê explicitamente aí no mangá e no anime. E a personalidade mais marcante que a gente vê no Tanjiro ali ao longo do anime e no mangá é sua empatia. Ele tem até certas dificuldades para matar Onis, dar o golpe final ali, por sentir o peso dessa sua personalidade. E o que é empatia? De forma geral, a empatia pode ser definida como uma capacidade psicológica, né, que um ser tem de se colocar no lugar do outro e sentir o mesmo que ele sentiria naquela situação. Ou seja, você tomar as dores do outro, ter aquele sentimento que o outro teria se estivesse vivenciando a mesma situação que ele. Então a gente vê que no Tanjiro isso é um traço muito forte, porque ele se coloca a todo momento no lugar do outro. A gente vê que ele se sente muito pressionado por essa sua personalidade, ele se coloca no lugar de Onis nas lutas ali em si, então ele sente uma certa dificuldade de dar o golpe final ali, de finalizar os Onis. Então isso é uma de certa forma pode ser uma dificuldade para ele, mas ele já melhorou muito ao longo do seu treinamento e das lutas que ele está
vivenciando no anime. E a gente sabe que mudou bastante. Porém, essa personalidade é muito forte nele. Ele é um cara bastante empático, que está a todo momento ali se colocando no lugar do outro, principalmente com a Nezuko e com seus amigos ali, o Inosuke e o Zenitsu. Então, a gente sabe que essa é uma personalidade muito marcante nele. E um cara ser empático, isso pode ser um ponto bom e ruim para as lutas dele, né? Porque a gente sabe que ele, sendo essa pessoa bastante empática, ele vai conseguir sentir o que o outro sentiria, e isso pode trazer dificuldades para ele na hora da luta ali de fazer uma finalização de um Oni, de matar alguém. E porém, faz com que ele tenha uma mente totalmente diferente de que muitas outras pessoas e de outros caçadores que estão envolvidos ali naquela trama. Por quê? Porque ele agora luta não somente por ódio, por raiva, por querer matar alguém ou querer vingança. Ele, naquele momento que ele está envolvido em uma luta, ele começa a se colocar no lugar de um Oni, começa a se colocar no lugar do próximo, porque ele tem essa capacidade muito forte. E isso faz com que ele entenda o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. E então, nesse último arco que a gente viu aí, por exemplo, da Daki e do Gyutaro, a gente viu que a história deles era bastante triste, muito sofrida mesmo. Então, talvez se o Tanjiro tivesse o conhecimento dessa história deles aí, de como eles realmente se tornaram Oni, talvez a luta teria sido totalmente diferente, porque ele conseguiria realmente entender ali o que se passou na vida deles, e talvez ele buscasse outra forma de conviver com eles ali, de querer salvá-los e não realmente matá-los naquele momento. Porque ele, eu acho que se sentiria muito, viria muito aquela parte da Nezuko, né? Ele entenderia como a Nezuko estava se sentindo e como o Gyutaro e a Daki se sentiriam também. Então, acho que isso é uma das personalidades mais marcantes que eu vejo no Tanjiro ali, bastante humilde, né? Essa personalidade seria uma das que eu mais admiro, pelo fato de ser bastante difícil, de que você ter todos os seus problemas e ainda se colocar no lugar do outro para entender o problema dele e dela, né, daquela vivência que eles estão tendo ali. Então, é um traço que eu acho bastante importante no Tanjiro. Admiro muito no mundo real, que muitas pessoas poderiam ter esse traço de personalidade mais forte. Faria o mundo um lugar muito melhor, porque você sempre estaria colocando no lugar do outro e estaria entendendo a motivação de que as outras pessoas estão tendo para fazer o que fazem. Então é isso, galera. Um vídeo bastante simples aí, só para resumir aí um pouquinho da personalidade do Tanjiro. Se vocês quiserem que eu faça análise de outros personagens, coloca aí nos comentários que eu vou fazer com prazer. E no mais é isso, valeu, até o próximo vídeo.